sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Agradeça a Ele. Eu sei que você pode fazer melhor. Agradeça ao Senhor. 365 dias passaram. A nossa conta foi renovada com mais 365 dias. E eu acredito que Deus estará em todos eles. Aleluia, amém? Glória a Deus. Senhor, te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto mais uma vez, te amo Deus, aleluia. Mais uma vez, te amo Deus, declara isso, aleluia. Te amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. És fiel, Senhor, és fiel, és fiel em todo o tempo. Se for que me guia meu na escuridão, eu sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade. Tu és tão bom, Senhor.
és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir então ao nosso amado irmão Frank que tome então o seu momento para falar para os corações dos nossos irmãos aquilo que Deus lhe colocou na sua. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão sendo abençoados nesta semana? Louvado seja Deus. Ontem nós fomos tremendamente abençoados pela palavra de Deus, não é? Com o nosso pastor André Bartolomeu, não é? Que nos falou sobre a necessidade de nós alcançarmos o mundo através da através da unidade. Cada um de nós é um missionário lá onde estiver, e então, unidos, nós vamos alcançar, aleluia, o mundo. Então, o nosso texto base já é dominado para hoje, é mesmo João capítulo 15, versículo 1 a 6. Aleluia, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 15, versículo 1 a 6. E enquanto você acha o texto sagrado, eu vou pedir que você então possa curvar a sua cabeça e então orarmos, aleluia, pela iluminação do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 1 a 6. Mantenha ali a sua Bíblia aberta e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, mais uma vez nós te engrandecemos, eterno Deus, pois que a bondade e a misericórdia do Senhor nos tem seguido todos os dias, ó Pai, das nossas vidas. E as tuas misericórdias, Pai, a tua bondade é a causa de nós não termos sido consumidos pelo inimigo, ó Pai, no ano transato. Esse ano, ó Pai, é uma oportunidade de renovo. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui na sua casa e queremos mais uma vez, ó Pai, nos debruçar sobre a tua palavra. Pedimos, ó Pai, que nos dês entendimento, que nos dês, ó Pai, compreensão. Que ninguém saia daqui, ó Pai, vazia, mas que saiamos daqui, ó Pai, cheios, plenos, ó Pai, da tua palavra. Pai, isso nós pedimos no nome santo de Jesus, e a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Então, o nosso tema para hoje, amados irmãos, muito obrigado. O nosso tema para hoje é o que nós temos projetado na tela, não é? Qual é o nosso tema de hoje? Vou pedir que a gente possa ler em coro. 1, 2, 3. Qual é o nosso tema? A harmonia, unidade e comunhão com Cristo. Pilar principal para o meu crescimento espiritual e eficácia na minha comunidade. Mais uma vez, qual é o nosso tema? A harmonia, unidade, comunhão com Cristo, pilar principal para o meu crescimento espiritual e comunidade. Então, queridos, é sobre isso que nos minutos que nos restam vamos estar a discorrer nessa noite. Aleluia, amém. Nós lemos em João capítulo 15, versículo 1 a 6, que o nosso Deus que é chamado nessa metáfora de o agricultor, aleluia, amém. Versículo 1 diz que eu sou a videira verdadeira, aleluia, amém. Quem é a videira verdadeira? Quem é? Jesus Cristo. Neste texto que nós lemos, Cristo está a se auto-apresentar a quando das últimas instruções para os seus discípulos, dizendo-lhes que eu sou, aleluia, a videira verdadeira, aleluia, amém. E ele acrescenta dizendo que meu Pai, quem é? É o lavrador. Ou seja, Deus Pai assume aqui uma posição de lavrador, uma posição de agricultor, é uma posição de humildade, aleluia, amém. Então, Deus Pai é aquele que planta uma vinha, e então Cristo está aqui representado como sendo a videira. E cada um de nós somos o quê? Somos o quê? Somos os ramos. Então, o nosso tema para a nossa reflexão hoje tem que ver com atingindo a eficácia, aleluia,
através da nossa comunidade. Como é que nós podemos atingir a eficácia? Eficácia, repare bem para esta expressão eficácia, aleluia, amém. Eficácia, amados irmãos, significa a capacidade de alcançar um resultado desejado, aleluia, amém. Vou repetir, eficácia refere-se à capacidade de alcançar um resultado desejado. Então, se Deus Pai planta uma vinha e coloca uma videira no meio desta vinha, é porque Ele quer, ok, que esta videira, ok, seja eficaz. Quantos de nós não somos eficazes naquilo que nos propusemos realizar? Quantos de nós, aleluia, amém, não atingimos os resultados que Deus espera de nós? E nós estamos a ler aqui, amados irmãos, que há um perigo muito grande quando Deus nos enxerta na videira, porque na verdade você e eu fomos enxertados, aleluia, amém. Nós não somos os ramos originais. Os ramos originais são, na verdade, o povo de Israel. Mas no lugar deles, Deus nos enxertou, nos conectou à videira. E Ele quer que nós sejamos eficazes. Esta eficácia, amados irmãos, que nós podemos atingir através da nossa comunidade. Eu vou pedir que o nosso irmão lá na projeção nos possa, muito rapidamente, louvado seja Deus, me dar o slide número 13. Slide número 13. Então, amados, Cristo é a videira. E cada um de nós somos os ramos que estamos conectados a essa videira que se chama Cristo. Então, como dizia, que Deus quer que você e eu sejamos eficazes. Ser eficaz, amados irmãos, nada é do que alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Se nós somos os ramos, então a eficácia de um ramo consiste em produzir fruto. Aleluia, amém. Quem é aqui que não gosta de degustar uma boa uva? Aleluia, amém. Então significa, amados irmãos, que Deus está preocupado na frutificação ou na produção de fruto. Aleluia, amém. Deus quer que eu e você sejamos o quê? Frutíferos. Versículo 8 de João capítulo 15 diz assim que nisto, aleluia, amém, nisto em que é glorificado meu Pai, que vades e produzais o quê? Pode projetar, por favor, amado irmão. Nisto é glorificado meu Pai, que os seus discípulos que estão conectados na videira possam ir e produzir frutos. Eu aprendo aqui a priori, amados irmãos, aleluia, que a autenticidade de um verdadeiro discípulo. Você só será um verdadeiro discípulo, ou seja, o que te autentica, o que me autentica como um verdadeiro discípulo está na frutificação. Deus espera que nós alcancemos resultados. Deus espera que você e eu sejamos eficazes. E é um perigo muito grande quando o ramo, repare, amados irmãos, que Jesus vai dizer aqui na altura do versículo 2, que toda a vara em mim, toda a vara conectado a Cristo, mas que ocupa espaço, que não é eficaz, que não produz fruto, está em perigo iminente. Aleluia, amém? Perigo iminente de ser o quê? De ser cortado. Jesus vai dizer que toda vara em mim que não produz fruto, o Pai, Deus, o agricultor, o lavrador, separa, corta. Separa e então ele vai trabalhar com aquelas que estão produzindo o quê? Estão produzindo o quê? Queridos, o ano de 2026, como disse o nosso dirigente, irmão de Tutala, é um ano de frutificação. Aleluia, amém. Eu tenho que me propor a mim mesmo em ser frutífero. Aleluia, amém. Em todas as áreas. É satisfação de um pai quando investe num filho, amanhã poder colher. Aleluia, amém. Quem é que não gosta apostando na formação do seu filho?
e amanhã o seu filho tira, irmão de Tutala, o primeiro salário e compra um fato para o pai. Quem é o pai que não se alegra? Quem é o pai que não fica contente? Aleluia, amém. Quando os seus filhos, aleluia, terminam a faculdade, no primeiro emprego, pai, obrigado por tudo que você investiu em mim. Pai, eu estou trazendo, aleluia, este resultado como fruto do meu trabalho. Qual é o pai que não se alegra? Aleluia, amém. Assim é o nosso Deus. Deus se alegra quando nós somos o quê? Frutíferos. E ele diz aqui no versículo 3, como é que a vara, aleluia, qual é o tratamento que se dá à vara? Como é que a vara pode se tornar frutífera? Começa, amados irmãos, por um processo de limpeza, aleluia, amém? Começa num processo de limpeza. Um agricultor, amados irmãos, quando planta uma videira, aleluia, portanto, uma videira tem pelo menos 4 ciclos, aleluia, amém? Uma videira tem 4 ciclos. O primeiro ciclo, amados irmãos, é da brotação. Aleluia, amém? Brota. A videira precisa brotar. Aleluia, amém? O segundo ciclo é, portanto, a floração. Começam a surgir as flores, amém? Para dar origem ao terceiro ciclo, que é o ciclo da frutificação. Aleluia, amém? Ciclo da frutificação. E o quarto ciclo, amados irmãos, vai ser a queda das flores. Aleluia, amém? Quando a videira já deu o seu melhor, e então ela vai morrer. Então, amados, nós dizíamos que há um perigo muito grande quando você está conectado a Cristo. E para aqueles que pertencem à escola, não é? Eu não uso muito, eu sou arminiano ou sou, não é? Ou calvinista, etc. Eu prefiro dizer as duas escolas de interpretação, não é? Portanto, há uma verdade bíblica aqui, amados irmãos, que está a dizer que toda a vara em mim, aleluia, amém, pressupõe que é um cristão, sim ou não, o professor de Tutala? Então, toda a vara em mim. Pode me dar a próxima imagem, por favor, 15, slide número 15. Slide número 15, projeção, vai comigo. Toda a vara em mim, toda a vara conectada em mim e que não produz fruto, é mais ou menos assim, apenas para casos didáticos, amém? Apenas por motivos de ilustração, nós estamos a ver que Cristo é a videira. E nós temos os apóstolos, os discípulos, os seguidores, portanto, alimentando-se da videira para então produzir cachos de uva. Aleluia, amém? Toda a vara conectada a mim. Os apóstolos ali estão conectados, os ramos estão conectados à videira. Mas se este ramo, se esta vara, se este galho for estéril, for infrutífera, a Bíblia está a dizer que o tratamento do Pai é cortar. Aleluia, amém? E quando, amados irmãos, o ramo se desconecta da videira, não terá a capacidade, nem vida, nem a capacidade de produzir. Aleluia, amém? Apenas o que vai restar é o julgamento. E o julgamento é precisamente colher-se este ramo infrutífero, ok? É colhido e lançado aonde? Lançado aonde? Não é o diácono Frank que está a dizer, aleluia, amém? Então há um perigo muito grande, amados irmãos. Você que vem aqui nas primícias, você que vem a esta comunidade, você que participa, ouve a palavra ano após ano, mas como disse nosso pastor ontem, que não se vê novidade de vida na pessoa. Entra a pregação, sai a pregação, mas não há aquilo que é chamado de frutificação. Para estes irmãos que se comportam dessa maneira, amados irmãos, há aqui um julgamento iminente. Ser cortado, recolhido e ser aonde? Lançado, aonde? No fogo. Eu quero vos mostrar um outro texto onde o Pai lida com esse tipo de situação. Isso está em Lucas capítulo 13, por favor. Vou pedir ali ajuda da projeção. Lucas capítulo 13. E pode me dar o versículo 6 até 9. Aleluia, amém. Toda a vara em mim, infrutífera, estéril, que não produz fruto,
Antes, pelo contrário, se ela não produz frutos, então ela é infrutífera. E a Bíblia também tem um tratamento especial. Aleluia, amém? A palavra vai dizer que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Mas vamos atentar ainda aqui. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha o quê? Tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aleluia, amém? E ele foi procurando fruto, foi procurando figos para tentar encontrar algum resultado. E este homem não encontrou, versículo 7. E disse ao vinhateiro, disse aquele que cuidava da lavoura, ok? Eis que há 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Corta, porque ocupa ela espaço inutilmente, ou terra inutilmente, versículo 8. E respondendo ele disse, deixa, Senhor, este ano, até que eu escave a terra, ok? E a esterque. Amados, essa é a posição do nosso Deus, aleluia, amém? O nosso Deus é um Deus paciente, amoroso, ok? E misericordioso em relação a nós. O que eu aprendo aqui, amados, que num período de 3 anos, um cristão é suposto produzir frutos, aleluia, amém? Se você nasceu de novo, dota até 3 anos, você tem que produzir frutos. Na parábola da figueira estéril, nós estamos a ver que durante 3 anos, o dono da vinha foi procurar frutos. E ele não encontrou resultados. E nós sabemos, para aqueles que são empregados por conta de outrem, que o seu patrão quer frutos, aleluia, amém? O nosso patrão lá fora quer resultado. E às vezes, quando se trata da obra de Deus, nós fazemos-la relaxadamente, sem compromisso, sem entrega, sem sentido de missão. Quantos estão aqui e são líderes de departamentos, líderes de comissões, assumem responsabilidades na igreja? E porque não há aquele sentido de cobrança, muitas vezes nós fazemos as coisas ao nosso belo prazer. Mas lá na empresa nós sabemos que há um período de avaliação. Quando chega ao final do ano, você senta com o seu supervisor e você deve apresentar frutos. Pelo menos na minha empresa é assim, a avaliação. 1 a 3. Quando você não frutifica, quando você não produz, você terá uma avaliação negativa. E já vai para a lista, nós chamamos de PIP, que é um programa que é para ver se essa pessoa sofre algum coaching, ok? Sofre alguma mentoria para estar na visão. Aleluia, amém? Amados, assim é com o nosso Deus. Versículo 8 de João capítulo 15, nós vimos ali que nisto é glorificado o meu Pai. Pode voltar para João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Amados, Deus se sente satisfeito. O próprio Jesus, na sua oração em João 17, diz que Pai, eu glorifiquei-te na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a realizar. Ou seja, Jesus foi eficaz. Aleluia, amém? Nós precisamos ser eficazes. Quer dizer que desenvolver um plano, desenvolver um propósito, um objetivo, e no final do ano fazer o balanço, e o balanço ser positivo. Nisto é glorificado. Amados, a frutificação, resultados, traz glória. A palavra glória significa, aleluia, renome, traz fama. Aleluia, amém. Ao nome de Deus. Deus fica orgulhoso, Deus fica alegre, Deus fica satisfeito, Deus fica contente. A frutificação, um cristão que frutifica, um cristão que trabalha e opera e é eficaz, aleluia, Deus é glorificado. Mas é triste dizer, amados irmãos, que muitos daqueles que são chamados cristãos, aleluia, em vez de trazerem honra e glória para o nosso Deus, trazem apenas desonra. É aquele filho, é aquela filha que é uma dor de cabeça para a sua mãe. Em vez de a sua mãe glorificar a Deus por ter trazido este bem ao mundo, aleluia, esta mãe só lamenta. Esta mãe não tem motivação, só traz dissabor. Então, que tipo de ramo é você? Aleluia, amém? Nós estamos a ver aqui um contraste, aleluia, amém?
videiras, diga, sim, obrigado, videiras frutíferas. Obrigado, irmão de Tutala. Eu, Diácono Frank, escolho ser frutífero. Aleluia, amém? Escolho ser eficaz, não só na empresa, inclusive na obra de Deus. Aleluia, amém? Nós temos que chegar a um nível de eficácia, amados irmãos, aleluia, através da qual Deus é glorificado. E no versículo 4, amados irmãos, nós vemos ali o segredo. Aleluia, amém? Nós vemos ali o segredo para a eficácia. Nós vemos ali o segredo para a eficácia, que consiste na permanência. Aleluia, amém? O segredo está na conexão, na permanência. Há muitos irmãos são inconstantes. Esta semana veio para a primícia, mas na próxima quarta-feira já não vem para a oração. Esta semana vem para o jejum, veio para a vigília, mas daqui a 2 meses já está novamente inconstante. Não tem como você ser frutífero, ser eficaz. Aleluia, amém? Ser frutífero significa, amados, que alcançar resultados continuamente. Isso é que nós chamamos de o contínuo da maturidade. Aleluia, amém? Quando você, não apenas num só momento, mas consegue manter, aleluia, a tua performance ou o teu desempenho ao longo do tempo. Aleluia, amém? Isto é eficácia. Isto é eficácia. Então, como nós podemos ser eficazes? Através da permanência constante, aleluia, na videira. Jesus vai dizer aqui que vós já estáis limpos através da palavra que eu vos tenho falado. Aleluia, amém? Como é que nós nos purificamos? Como é que um ramo é purificado? Como? Através da videira, mas por intermédio da palavra. Amados, a palavra tem um poder muito importante. Aleluia, amém? E esse ano nós dizíamos que é um ano de crescimento. Aleluia, amém? Este ano é o quê? É um ano de crescimento. Você deve almejar crescer na palavra, crescer na oração, crescer no serviço cristão, crescer através do teu envolvimento na comunidade. Na vigília da virada, nós dizíamos que muitos não crescem porque estão desconectados, não têm um sentido de pertença. E nós vimos algumas imagens, onde, aleluia, a importância da unidade para que todos nós alcancemos o crescimento desejado. Então, este ano, amados irmãos, é um ano de crescimento na palavra. Em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 25, amados irmãos, fala-nos de um homem através de quem eu me inspiro muito. E esse homem chama-se Apolo. Eu vou pedir que o irmão da projeção possa projetar rapidamente. Esse irmão chama-se irmão Apolo. Estou a dizer que este ano é um ano de crescimento. O versículo anterior, por favor. Este ano é um ano de crescimento. Eu, Diácono Frank, quero ser como Apolo. Aleluia, amém. Quem era Apolo, amados irmãos? Apolo, diz ali o texto, que chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, e ele era o quê? Era forte na Bíblia, era forte na palavra, poderoso nas Escrituras, mas muitos de nós somos fracos quando se trata da literacia bíblica. Aleluia, amém? Apolo conhecia apenas o batismo de João, diz o texto, mas ele era o quê? Era eloquente, o varão eloquente, e diz a palavra poderoso, aleluia, nas Escrituras. Quer dizer que ele conseguia, aleluia, expressar a razão da sua fé, porque que ele cria assim, e convencia muitos que se opunham à verdade. Quantos Apolos nós teremos aqui nessa igreja? Aleluia, amém? Irmãos e irmãs que vão crescer na palavra, através da sua comunidade. Eu vou pedir que o irmão da projeção vá rapidamente, aleluia, ao slide número 16, e nós vamos estar a encerrar a nossa programação de hoje, mas para concluir o seguinte, amados irmãos, nessa história, ou nessa parábola, não é? Nessa alegoria que o nosso Senhor nos traz, de João capítulo 15, versículo 1 a 6, aleluia, amém? O irmão Giovanni provou, projeta ali a conclusão, aleluia, amém? Amados, João 15, versículo 1 a 6, nos traz
lições, aleluia, muito fortes, que se nós nos atermos a ela, não tem como nós não crescermos, aleluia. Então, amados, a primeira lição é que somente Cristo, aleluia, é a videira verdadeira. Não existe outra videira. Jesus não disse que eu sou uma das videiras, não, eu sou a. É a única solução, é a única alternativa, ok? Através de que, ou na qual nós precisamos estar enxertados para que produzamos o quê? Para que produzamos o quê? Ou para que sejamos eficazes. Aleluia, amém? A segunda lição, amados irmãos, é que, sim senhora, Deus Pai é um agricultor. Assume uma posição de humildade, uma posição de amor em relação àquela varinha que ainda não começou a produzir. Ele vai dando tempo, vai dando oportunidade até que comecem a surgir frutos. Aleluia, amém? A terceira lição, amados, é que sim, eu e você, nós somos os ramos. Aleluia, amém? De quem o Pai espera o quê? Resultados para a sua glória. Aleluia, amém? Você deve glorificar a Deus nesse ano através, aleluia, de frutos na sua vida. Aleluia, amém? Amados, a lição seguinte é que a frutificação traz glória, ok? E nos autentica como verdadeiros discípulos. Não me diz apenas que você é um verdadeiro discípulo, se eu não vir em você, aleluia, resultados. Aleluia, amém? A frutificação, a eficácia, os resultados nos autenticam como verdadeiros discípulos. Aleluia, amém? A outra lição, amados irmãos, é que nós precisamos permanecer em Cristo. E a palavra de Cristo deve permanecer em A outra lição, amados, é que a permanência do cristão em Cristo e a palavra de Cristo aonde? No cristão é a condição sine qua non para a frutificação. Versículo 5 do texto que nós lemos diz que sem mim nada podeis fazer. Amados, neste ano, 2026, não importa para a sua vida pessoal, sua vida profissional, espiritual, financeira, familiar, ok, social, sem Cristo não há frutificação. Não tem como você ser verdadeiramente eficaz fora ou ausente de Cristo. E a última lição séria, amados irmãos, como takeaway para essa noite, é que o julgamento de Deus virá sobre os crentes infrutíferos. Aleluia, amém? Cada um de nós, um dia certamente, há de prestar contas diante do Pai daquilo que são os nossos resultados. Aleluia, amém? Assim como você senta com seu chefe para avaliar, apresentar o seu resultado, haverá um dia, diz Paulo, que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo e cada um de nós dará conta de quê? Das suas obras. E o conselho nessa noite é, amados, tome a decisão de passar a ser uma videira frutífera. Paulo diz que não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E nós dominamos. Gálatas capítulo 5, 22 em diante. Aleluia, amém. E conhecemos também o fruto. Quais são as ramificações da imagem que nós projetamos. Aleluia, amém. Então, que decisão, que escolha você escolhe? Ser vara frutífera ou infrutífera? A escolha é sua. Aleluia, amém. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra. Pai, é isso que o Espírito tinha para nós nessa noite. E eu sei que esta também é a decisão do meu irmão, ó Pai, de ser uma videira frutífera. Por isso, ó Pai, nós precisamos que o Senhor nos pode cada vez mais. Precisamos que o Senhor nos limpe cada vez mais, já que é pela Tua palavra que nós somos purificados. Então, Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nos apresentamos ante o Seu trono da graça, para que então, neste ano, ó Pai, o Senhor possa tratar com cada um de nós. É verdade, ó Pai, que o processo da poda é um processo doloroso, mas necessário. Por isso, eterno Deus, trate conosco, trate com cada um de nós, a maneira como lhe convier, Pai. E no poderoso nome de Jesus Cristo, nós possamos, ó Pai, trazer glória para o Seu nome. Pai, isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas as varas aqui nesse lugar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Amados, isto é profundo. É profundo e tenho a certeza que nenhum irmão vai sair daqui sem decidir se juntar à videira. Não há oportunidades. Já passam 3 anos, não é? Já passam 3 anos. Irmão, cuidado, é hora de se apegar a Cristo. Apegue-se a Cristo e que este ano seja de facto frutífero para o irmão. Momento a seguir é para a recolha de ofertas. Portanto, vou pedir então aos irmãos que estão escalados para o momento. Ministério do Louvor, para nos guiarem aqui no... Acho que temos o hino 305, não sei quem é que... a irmã Teresa está aí. Ok, muito bem. Então, vamos, exato. Vamos, portanto, aos irmãos que têm o cantor, então a projeção 305 do cantor cristão, para acompanhar este momento de recolha de ofertas.
Muito obrigado, amada irmã. Portanto, vou pedir então a irmã Domingas que possa então fazer oração pelas ofertas recolhidas. Oremos. Santo, santo és tu, Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, em primeiro lugar, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração, Senhor. E por ter nos dado também, Senhor Deus, esse mês, as primícias, Senhor. Tu nos guardaste um ano inteiro, Senhor Deus. E cá estamos, Pai, para te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas, ó Pai. Pai, queremos pedir a tua presença sempre nas nossas vidas, que tu possa nos guardar, possa nos guiar, Senhor, nesse mundo tão perturbado, Senhor Deus, que possamos ser realmente verdadeiros, fiéis para a tua obra, Senhor. Pai, queremos entregar essas ofertas nas tuas mãos, Senhor, para que tu possas abençoar. Abençoa aqueles que deram, aqueles que não deram, Senhor, para que próxima vez possam fazê-los, ó Pai. Isso tudo pedimos, Senhor, não porque nós merecemos, mas pedimos em nome de Jesus e aquele que vive para todo sempre. Amém. Ainda assim de pé, eu vou pedir aos irmãos, se puderem, juntem-se, virem ao lado do seu irmão, que está à esquerda, à direita, e vamos fazer um compromisso de permanecermos em Cristo neste ano para o crescimento do irmão que está ao lado. Então, irmão, vamos dizer assim: eu comprometo-me a permanecer em Cristo ao longo de 2026 para... O quê? Vamos lá. Tanto o nosso compromisso este ano, o apelo que nos foi feito aqui, é de permanecermos firmes na videira, tanto ao longo de 2026, para que possamos frutificar. Amém? Que esse seja exatamente o nosso desejo. Eu vou pedir então que os amados irmãos possam se assentar e, ao mesmo tempo, pedir ao pastor para as considerações finais. Diaconisa Lloyd, eu tinha visto aí alguns. Diaconisa, não. Tá, vamos passar a palavra ao Diácono Frank. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Então, amanhã, novamente, nós estaremos aqui com a abertura do jejum a partir das meia-noite. Amém. Até às 17h30 aqui no templo, para então encerrarmos o jejum. Amém? Vamos até domingo, não é, neste propósito, como nós já sabemos que, portanto, domingo vai ser o encerramento, dia 11, no culto da manhã, e então todos nós somos convocados a participar. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela vossa presença. Espero ver-vos amanhã no mesmo horário. Amém? Amém. Muito obrigado. E estamos então assim, chegamos então assim ao fim do nosso culto e esperamos que os irmãos cheguem bem às vossas casas. Aí está a nossa chefe. Mas a palavra já foi dada ao Diácono Frank, então vamos mesmo terminar assim. Ok. Estava a ver se tinha mais uma comunicação. Boa noite e que voltemos amanhã. Vamos apelar a sermos constantes ao longo de 2026. Podemos vir só hoje e amanhã não virmos, a menos que tenhamos de facto alguma justificação. Caso não, a semana é de bênçãos. Ok? Oração final. Okay. Estava a ver que estava Glória a Deus. Amados irmãos, feliz.
estamos diante de grandes desafios. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incontestável do nosso Deus e o amor incondicional do nosso Deus permaneça com cada ovelhinha, não somente hoje, mas é para todos sempre. E diga comigo, amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã.